em tudo que nós vamos ler, em tudo que nós vamos citar, e que de alguma forma o Senhor Jesus aumente a nossa fé esta manhã e também na parte da tarde, onde nós queremos dar continuidade, ok? 1 Coríntios, capítulo 6, assim que você encontrar, se coloque de pé. Nós vamos ler a partir do versículo 9. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versículo 9. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis, nem os fornicadores, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. E é o que alguns têm sido. Mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito de nosso Deus. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Os alimentos são para o estômago e o estômago para os alimentos. Deus, porém, aniquilará tanto um como o outro. Mas o corpo não é para a fornicação, senão para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Presta atenção nisso, olha. E o Senhor para o corpo. Ora, Deus, que também ressuscitou o Senhor, nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Lembre, ressurreição não é substituição, ressurreição é levantar aquilo que caiu. Não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomareis, pois, os membros de Cristo e os fareis membros de uma prostituta? Não por certo. Ou não sabeis que o que se ajunta com uma meretriz faz-se um corpo com ela? Porque diz, serão dois uma só carne. Mas o que se ajunta com o Senhor é um mesmo Espírito. Fugi da porneia. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que fornica peca contra seu próprio corpo. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprado por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo, no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Amém. Obrigado, Senhor Jesus, pela leitura da sua santa palavra. Vivifica ela no nosso coração. Deixa-nos, Pai, por meio disso, extrair de tudo que vamos ler, fé de transformação. É o que nós confiamos que o Senhor fará por nós, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor Deus. Amém. Podeis assentar, amados. Bom, deixa eu ver por onde nós começamos aqui. Os irmãos se lembram que nós, na virada do ano, nós meio que fizemos ali uma espécie de um mapa ali, não para explicar, mas para tentar
clarear um pouco a essa questão da deidade de Jesus Cristo, uma vez que nós não somos unicistas, nem dualistas e nem trinitários. Embora o irmão Branham tenha chamado a si próprio de um unitarista em algumas mensagens, mas a crença da mensagem é na deidade de Jesus Cristo. E se tem uma palavra que nos interessa na deidade, é a palavra condescender, que disso se condense a isso, que se condense a isso. Vocês se lembram? Aqui nós temos um Deus. Ele pode ser visto de maneira sobrenatural? Sim ou não? Não. Mas desse Deus sai um Logos. Ele pode ser visto de maneira sobrenatural? Sim. Esse Logos foi chamado de o Filho de Deus. Ele também foi chamado de a teofania. Ele também foi chamado de certo? É isso? E disso daqui houve um façamos. Deixa eu só deixar separadinho aqui, porque daqui a pouco eu quero estudar melhor isso aqui. Quem estava falando aqui? O Pai e o Filho, disse William Branham. Esse Logos pode ser visto de maneira sobrenatural? Sim ou não? E ele vai se condescender numa carne. Ora, essa narração aqui está num livro da Bíblia, certo? Que livro da Bíblia está escrito isso aqui? João. Acha aí alguém, por favor, leia do verso 1 em diante. Acho que é do 1 ao 3 e depois o verso 14, né? Acho. Primeiro que encontrar. Então, no princípio era, o verbo estava com, e o verbo era, porque nós também aprendemos que este verbo, ele é, segundo disse o apóstolo Paulo, o escritor de Hebreus, ele é a imagem de quem? Lembra do exemplo que a gente deu lá de Tertuliano? O sol e o raio do sol. Lembra? Se você está na sua casa e o raio do sol entra pela janela, você fala, ó o sol. Mas aquele é o sol. Mas quando você coloca aquele raio junto com o sol, você vê a diferença entre o sol e a imagem e o raio do sol. Por isso, e aqui é muito importante, irmãos, nós não
podemos ser desonestos. A razão porque a mensagem é uma bagunça é porque homens que portaram ela são desonestos, porque eles não repetem o que o irmão Branham disse, uma vez que às vezes eles não entendem, e às vezes nem eu entendo. Só que eu não posso ser desonesto e dizer que ele não disse. Então escute bem o que eu vou dizer. Por isso William Branham disse que Jesus não era Deus, mas era Deus. Ora, ele não era Deus, mas era Deus, porque você consegue compreender, por isso a questão da deidade, porque se você diz que ele é Deus, você vai cair no arianismo, como dois, você é Deus, Deus. Se você diz que esse é seu próprio pai, você vai ser unicista. O irmão Branham diz que da mesma marca da besta que saiu o trinitarianismo, saiu o unicismo, eu não quero isso para mim. Então existe uma verdade dentro disso daqui, e nós temos que nos manter na linguagem da interpretação do Espírito Santo por meio do profeta. Então, ele olha para isso e fala assim: olha, Jesus não é Deus, mas ele é Deus. Então, por quê? Porque a mesma coisa nós vamos aplicar daqui a pouco para a noiva. Eu não, ele. Então, isso aqui pode ser visto com olhos sobrenaturais? Não, nunca ninguém viu Deus, nunca ninguém verá Deus. A única maneira de se ver Deus é por aquele que o revela, seu Filho. Então o Filho é a revelação. Quando Isaías vê o trono de Deus e os serafins, quem que ele está vendo lá? Quem que ele está vendo lá? Filho. Sempre é o Filho. O Filho é o instrumento revelador de Deus, sempre. Então, ele é a imagem, ele é o Filho de Deus, ele é a teofania, ele é o Melquisedeque, ele é o pilar de fogo. E no verso 14, ele se encarna. Nós estamos dizendo que ele se encarna, nós estamos dizendo que, agora presta atenção, que ele é um humano. Tudo bem? Disso aqui sai um façamos. A ideia, o irmão Peregrine foi um divulgador de uma má compreensão da citação do irmão Branham, de uma citação do irmão Branham, e ele fala que o façamos é Deus conversando com seus anjos. Porém, nós temos citações sólidas do irmão Branham, o irmão Branham explicando para nós que essa conversa se deu entre um ser que não pode ser visto sobrenaturalmente, com um que pode ser visto sobrenaturalmente, e que esse é a condescendência desse, que disso sai um diálogo que fala façamos. Daqui a pouco eu quero colocar no hebraico aqui, para nós estudarmos melhor. Diz um façamos. Por isso o termo Elohim, no plural, falando de um conjunto. Você sabe que tudo foi criado pelo Filho, para o Filho é a fonte e o Filho é a finalidade. Não é isso que está escrito lá em Colossenses? Que por meio dele, para ele, tudo que foi feito está aí, e tudo subsiste nele. Lembra que nós colocamos aqui a lista, lá de Colossenses, os itens, que tudo é por ele, tudo veio dele, tudo termina nele, tudo subsiste nele, e o nome dele é Jesus Cristo. Então este é o amém, como está lá no livro de Apocalipse, no capítulo 13, é a confirmação do haja para que tudo existisse. Tudo bem até aqui? Amém. Tudo bem? Tá. O nome desse conjunto é a deidade. Deus se condescende neste, que se condescende neste. Bom, este daqui, ele é um unigênito, que significa que ele é único
gerado. Único gerado do quê? Daquele tipo, daquela espécie. Haverá um outro gerado assim? Não. Este gerado é o único gerado. Mas esse daqui não foi chamado de unigênito. Ele foi chamado de... Significa que ele é o único gerado? Não. Significa que ele foi gerado, mas ele foi gerado como sendo o primeiro de outros que viriam. Certo? E o que estudamos lá é que o unigênito habitou no primogênito. Deste, ele é o único gerado, não há outro que nem ele. Deste, outros viriam, que assim como houve uma redenção, ou ele foi um instrumento da redenção, que eu já quero dizer daqui a pouco, como parente redentor, outros viriam como frutos dessa redenção, para que o Espírito Santo habitasse neles de igual maneira. Qual que é o meu ponto esta manhã, que eu quero que você preste atenção? Que isso só é possível por meio, não da divindade de Jesus, mas por meio da humanidade de Jesus. Então, nós temos certeza absoluta que esse único gerado habitou no primeiro gerado. Este é o único desse tipo, mas outros viriam deste tipo ao longo da sua ressurreição. Então ele foi o primogênito dentre os mortos, foi o primeiro dentre os irmãos. Tanto é que a Bíblia vai chamar Jesus de nosso irmão, mas não é qualquer irmão, é um irmão mais velho. Ele é o primeiro. Bom, então olha para isso aqui, olha do jeito que está isso aqui, dá uma olhada nisso aqui. A promessa para a noiva, dessa carne, isso aqui vai sair uma noiva. Da onde que saiu a noiva de seu irmão Brana? Da onde que saiu a noiva? Do seu? Deus condescende no Logos, o Logos condescende na carne de Cristo, e da carne de Cristo se condescende na... E a noiva é formada de seres... Lembre-se, nós nunca deixaremos de ser humanos, nem na Nova Jerusalém, nunca deixa. Mas no céu, mas nós não fomos feitos para morar no céu, nós não fomos feitos para morar naquela dimensão, nós fomos feitos para morar aqui, onde nós somos deuses. Deus deu a terra aos homens. Lembra que a palavra deu lá nos Salmos quer dizer ortogou, ele concedeu, ele autorizou aos homens serem Deus aqui. Então, Deus se manifesta, o Logos é gerado de um Deus, portanto eterno como o Pai, condescende numa carne, e desta carne sai uma noiva, assim como do primeiro Adão saiu uma noiva, do segundo Adão uma noiva sai, e ela é carne de sua carne, ossos dos seus ossos. Presta atenção nisso. Por que que nós tomamos a ceia? Por que que nós comemos o corpo? Senhor, me ajude, Pai. Não diz que a noiva chegará à imagem de Deus. Diz que a noiva chegará à imagem do Filho. É isso que a Bíblia diz ou não? De fé em fé, glória em glória, até chegarmos à imagem de Jesus Cristo, não de Deus, porque a imagem do próprio Deus é o seu Filho.
Então, quando eu olho o Filho, eu estou vendo Deus. Ele é a imagem do Deus invisível, que pode ser vista sobrenaturalmente. Este é a imagem física de um Logos que pode ser visto de maneira sobrenatural, que logo é a imagem de algo que não pode ser visto de maneira sobrenatural. E agora nós temos o último estágio. A noiva é em sua humanidade. Calma lá que eu vou ler o irmão Brana. Calma lá que eu já vou ler o irmão Brana. Presta atenção. A noiva em sua humanidade é o que ele foi em sua humanidade, portanto expressando a imagem do Deus invisível. Esse é o único jeito da noiva ser eterna. É o único jeito dela ser eterna. É se visivelmente, não teofania e tal, tudo bem, muito é verdade. Como eu falei na quarta-feira, um corpo teofânico só não nos prepara para viver aqui. O que é o corpo glorificado, irmãos? É o corpo mais eu deveria ter trago a quem é este o Melquisedeque. A soma disso aqui sai um corpo certo? Nós estamos falando desse aqui. Minha teofania, não, mas não se esqueça que para essa teofania voltar a viver nesta terra, porque esse é o plano de Deus, Nova Jerusalém não é no céu, a Nova Jerusalém é aqui onde ela descerá e nós reinaremos aqui nessa terra. Precisa-se de 16 elementos. Tudo bem até aqui? Certo? Então, cremos numa teofania, e o irmão Branham disse, ela reflete num corpo terrestre. Eu vou fazer uma afirmação, eu quero que você preste muita atenção. Não existe nenhum texto na Bíblia que diga que o corpo pecou. Ouça essa afirmação que eu estou fazendo. Pensa um pouquinho. Pensa. Qual é o texto da Bíblia que diz que o corpo pecou? Que a queda se deu porque o corpo pecou. A escritura que nós lemos é aquele que peca, peca contra o corpo. Mas qual é a escritura que diz que o corpo pecou? É porque o pecado original, não foi uma coisa apenas de corpo. Teve um elemento ali sobrenatural. Porque, veja, o pecado não tem a ver com o corpo. Tanto é que o primeiro que pecou foi um anjo, meu Deus. É ou não é? É verdade ou não é verdade? Ora, nós temos corpo, senão os animais pecariam também. Os animais também pecariam. Mas sai um jacaré da lagoa e mata uma criança, por que o jacaré não vai para a cadeia? Porque ele não tem moral, porque ele não tem alma, porque ele não tem o fator julgador que o leva a pecar, portanto ele não está sujeito a uma lei. Então não trata-se do corpo pecar, sim, tem a inclinação da carne, sim, porque nascemos pelo sexo, a inclinação, mas o pecado não estava ligado diretamente aos 16 elementos, carregamos consequências, mas o pecado começou com uma coisa interna. Veja que o irmão Brana na mensagem, a palavra falada dessa mente original, disse que quando Eva parou para ouvir, ela pecou. Porque no ventre da sua mente foi semeada uma coisa que se desencadeou na carne. Entende? Entende? Por isso que Jesus disse, aquele que olhar uma mulher é deitar-se no corpo? É deitar-se no corpo? Porque o pecado não está configurado no corpo simplesmente, ali é uma consequência, mas ele começa em algo lá dentro. E por isso que o irmão Brana, quando Deus por meio dele abre os selos,
eles vêm nos mostrar que o fator redentório de Deus se dá de dentro para fora. Então ele começa lá dentro para depois vir e transformar esses corpos. Bom, deixa eu voltar aqui, nós já avançamos. Então, deste que não pode ser visto de maneira sobrenatural, se descende a esse que pode ser visto de maneira sobrenatural, que se descende para uma carne humana, e desta carne descende a uma noiva formada de humanos. E este corpo é o que torna Jesus um parente por isso que eu disse na quarta-feira, não trata, por isso que os irmãos na primeira era, como eu disse, quando você pega o ebionismo, o docetismo, aquelas linhas, até o próprio Nestório, a linha nestoriana, a dúvida não era se Jesus era divino, a dúvida era se Jesus era humano. Por isso que na primeira carta de João, João fala assim: todo aquele que não crer que Jesus veio em carne, porque havia um grupo de pessoas que não cria que Jesus era humano. E se eles não criam que Jesus era humano, isso que eu quero que você preste atenção, e eu só vou sair disso a hora que eu ouvir um amém sincero, tá bom? Porque isso aqui precisa entrar na sua alma. Eles negarem que Jesus realmente esteve na carne, é negar a redenção, é negar a salvação aos homens. Porque nós só poderíamos ser salvos por um parente. E para ser um parente, não é um parente na teofania, ou um parente na alma, ou não, um parente na carne, um parente no corpo, entenda bem. Portanto, a dúvida se Jesus era humano, entrou para dentro da igreja, e o apóstolo João tem que combater essa heresia, dizendo: todo aquele que não crê que Jesus Cristo veio em carne, o que ele está dizendo é que esse Jesus, deixa eu colocar aqui, ó, assim, dessa forma. Tudo bem? Tudo bem? Por favor, preste atenção. Esse Jesus, disse o irmão Brana, ele tinha uma natureza dual. Ele era divino e ele era... deixa aqui, obrigado. Já li, obrigado. E ele era... O que nos salvou não é a natureza divina, porque divina ele sempre foi. Pai, glorifica-me com a glória que tínhamos antes que o mundo fosse formado. Ele já era um ser divino, mas ele ainda não tinha se tornado. A nossa salvação está nisso aqui, ó, que o divino pôde se tornar, e quando ele se tornou humano, ele se tornou um... Tudo bem? Agora preste atenção, grave isso aqui. Jesus era um ser dual. Ele era divino, ele era humano. Agora, esse que é o ponto importante. Quanto ele era divino? 100% divino. Quanto ele era humano? 100%. E aqui é onde a igreja primitiva foi atacada, porque eles não criam que Jesus era 100% humano. E é muito importante que você preste atenção nisso. E se não ficar claro, essa é uma escola dominical onde nós estamos aqui para tentar fazer com que isso entre no nosso coração. Se quando Jesus andava como humano, ele tinha uma ajuda divina, então ele não era 100% humano. E se ele não era 100% humano, ele não era um parente, logo a salvação não é válida. Peraí, mas Jesus não teve coisas divinas que ele fez? Teve, mas quem fez foi a natureza, não a natureza, mas foi a natureza divina usando a natureza, mas não mesclando com a natureza humana. Não é certo nós dizermos que a natureza divina estava mesclada com a natureza humana.
Porque se nós falamos que a natureza divina ajudava a natureza humana, logo ele não era 100%, e se ele não era 100% humano, ele não era 100% nosso parente. Então o que acontecia é que existia uma comunicação, uma conversa entre o humano e o divino, o divino e o humano e o divino. Não sou eu que faço as obras, meu Pai que habita em mim. Quanto que o Pai habitava nele? E ele era 100%? Tudo bem? Presta atenção, isso é muito importante. Existia uma comunicação entre o humano e o divino, mas o humano era 100% humano, porque se ele não fosse 100% humano, isso anula a salvação. Tanto é que a Bíblia diz: só há um único intermediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, humano, não divino, humano. Agora, o que eu quero dizer, à noite, é que dessa humanidade sai uma extensão, e essa extensão é a noiva. Eu vou ler à noite. O irmão Branham dizendo: a fé que você teve naquele corpo, você tem que ter no corpo da noiva. Aí eu quero ver como que nós vamos ficar. Que ou o irmão Branham é um mentiroso, e ele pode ser, é uma das opções. Mas se você quer crer que ele é um homem de Deus, a mesma fé que você teria neste corpo, você tem que ter neste corpo. Neste humano, nesses humanos também. E aí é difícil, porque já era difícil nesse corpo. Eles disseram que esse corpo era fruto da prostituição. Que dirá deste corpo? Só que a fé de rapto não está no divino. No divino nós já sabemos. A fé de rapto está a olhar para este corpo da mesma maneira que você olharia para este corpo. Que Deus nos ajude. Que Deus nos ajude. Que Deus nos ajude. Então, ele era 100% divino e 100% homem. O filho nada pode fazer a menos que o pai o mostre. Não sou eu que faço as obras, é o meu Pai que habita em mim que faça as obras. Lá na Páscoa, eu vou chamar esse daqui de primeira consciência, e vou chamar vou chamar esse aqui de primeira consciência, e vou chamar esse aqui de segunda consciência. Portanto, tudo bom? Lá na Páscoa, se Deus permitir, a gente conversa, se Deus nos der vida. Tudo bem? Ok. Então, quando Adão cai, ele não deixa de ser humano, ele apenas perde, e essa conexão tem um nome. O nome é o companheirismo. Que tinha que ser restaurado por um evento esse que nós falamos depois. Então, este tinha um companheirismo com este, dentro de uma pessoa, chamada Jesus. Dentro de uma pessoa, duas naturezas. Quando fala que ele era divino, quanto que ele era divino? Quando fala que ele era humano, quanto que ele era humano? E aí acontece uma coisa aqui, deixa eu falar rapidinho para nós avançarmos, mas isso é importante. Deixa eu apagar isso aqui, irmãos, para não ficar...
totalmente humano. Humano? Não. Totalmente humano. Tinha que ser. Eu sei, os patripacionistas, eles têm uma tese que não. Mas a Via Crucis revela muito bem para nós a humanidade de Jesus. Nós vamos chegar lá. Então, quanto humano? Quanto divino? E se o divino vinha ajudar o humano, isso faria com que ele fosse o quê? Por exemplo, ele poderia ser 99% humano e 1% divino. O alívio da divindade para ele. Isso faria ele 100% humano? Portanto, a nossa salvação seria só? Não pode ser. Por meio de Cristo nós temos a segurança da salvação, por meio de seu corpo, que nós vamos ler daqui a pouco. Bom, então olha para isso aqui. Ele é um parente, não pelo divino. No divino nós temos nossos corpos teofânicos, nunca tiveram começo, nunca tiveram fim. Mas a fim de redimir, ele tinha que vir como humano. Como humano, o texto vai dizer para nós que ele sentiu fome, que ele sentiu sede, que ele chorou, que ele teve tristezas, que ele sentiu amargura, que ele sentiu angústia. As emoções, ainda está tudo bem, porque a Bíblia diz que Deus tem emoções também. Mas sentir fome, o que prova a sua humanidade, ele morreu. O irmão Bruno disse que ele estava tão morto, que o sol disse que ele estava morto, que a lua, que as pedras disseram que ele estava morto, os animais atestaram a morte dele. Ele morreu como um humano. Ele não era um Superman pregado na cruz, ele era um humano, e morreu como um humano, desamparado pelo Espírito que ele entrega, que saiu dele no Getsemane. Ou seja, é que o Getsemane precisa de um culto só disso aí, mas vamos pôr as bases aqui para os nossos cultos futuros. Então, quando você olha Jesus Cristo, por exemplo, você está lá na Galileia, você vê Jesus, você vê aquele corpo, aquele homem de barba, talvez ali ele era um galileu, então portanto ele devia ter uma altura baixa, 1,65, 1,70. Quando você olha para ele, aquela carne é a imagem que por sua vez é a imagem. Mas agora eu estou vendo a carne, aquela carne humana. Quando eu olho aquele homem, ele fisicamente é a imagem de um Logos sobrenatural, que é a imagem de um Deus que não pode ser visto de maneira sobrenatural. O que eu estou querendo dizer com isso? E agora é importante, presta atenção. O corpo de 5 sentidos humano, e quanto que era humano mesmo? Ele era um instrumento do divino. Para se chegar a esse, tinha que se chegar aonde? Tudo bem. Escola dominical, vamos. O que é que você pensa? Você está na Galileia. Você ouve de um homem chamado Jesus. Digamos que você tem a revelação de que ele é Deus. Para você chegar até ele, você tem que chegar a ele por meio de um corpo. Aonde que está o Deus do Velho Testamento, o Jeová do Velho Testamento? Num corpo, de pés, mãos, tem uma fisionomia. Aquele homem é o corpo, instrumento de um divino. Vou repetir, eu quero que você preste atenção, que isso entre na tua alma, porque hoje esse instrumento é outro. Hoje esse instrumento é outro.
E se você não olhar para esse outro como você olharia para esse aqui, disse o irmão Brana, fé de rápido é olhar para o de hoje como você olharia para esse. Então preste atenção, porque queremos ir no rápido. Queremos ir no rápido. Não, batismo em Jesus Cristo muito bem, Santa Ceia muito bem e tal. Mas se de fato nós não entendermos o que é a manifestação do Filho do Homem agora no meio da igreja, nós vamos... Eu estou falando que você não vai ser salvo. Você vai ser salvo, tá bom, muito bom. Você entra junto com o assembleano lá na grande tribulação, tá tudo bem. Agora, se você quer ir para o rápido, rápido é reconhecer a mensagem da hora do dia. E ó, que é importante, essa mensagem não pode ser um acréscimo ao que já foi revelado. Então não trata-se de acréscimo, trata-se só de crer no que está sendo revelado. Uma coisa que eu quero dizer à noite. Não, à noite eu falo, deixa eu ver. Mas é que o irmão Brana, irmão, assim, ó, vai ser difícil arrancar um amém seu diante de um negócio que o irmão Brana fala. Porque se você crer nisso, isso vai te fazer diferente. Isso vai te fazer olhar para o seu irmão diferente. Vai te fazer olhar para o culto diferente. Você lembra, o irmão Brana, só para dizer assim, ó, a fé sem obra é morta. E o irmão Brana fala que Deus está nos dando uma fé que obra. Só que essas obras, quando o Espírito Santo operou, viraram escrituras. Presta atenção. A fé virou obra, e a obra virou escritura. Tanto que você lê na Bíblia o que aconteceu, você lê na Escritura o que aconteceu, você fala assim, eu posso fazer porque está escrito. Então, só que só virou escritura porque a fé dentro de alguém fez aquilo virar uma obra que foi registrado como escritura. E aí veio o profeta de Deus e disse que o mesmo aconteceria com a noiva no tempo do fim. Aonde aquela mulher que tocou nos mantos de Jesus leu na Bíblia que ela tinha que tocar? Aonde que ela leu? Estava na Bíblia? Não, mas o que ela fez virou escritura. E a Bíblia vai dizer em São Mateus 14 que muitos outros estavam tocando na veste de Jesus depois. Quer dizer, o que ela fez virou uma escritura e muitos outros estavam fazendo depois. Tá bom, à noite a gente... Então, este corpo, ele é o instrumento. Lembra o exemplo, e esse exemplo é de São Tomás de Aquino. Quando eu citei aqui, as minhas crianças, isso tem muito lá no Ceará, né? Se a criança vai dormir, ela pega a mão do pai, beija a mão do pai, bença pai. E o pai beija a mão da criança e bença. Ora, aquela criança, e os meus filhos fazem isso, quando eles vão dormir, eles dizem, pai, benção. Aí eles pegam minha mão, beijam a minha mãe e eu beijo a mão deles. Aí, São Tomás de Aquino, ele tem uma comparação que ele fala assim, qual é a diferença do filho, aquele filho beijar a mão do pai, ou beijar a pata de um boi? Aí na quarta-feira nós colocamos isso aqui, rapidinho. A mão do pai é carne. A pata do boi é carne. Qual foi o outro exemplo mesmo? A mão de um macaco é carne. Ou seja, para o filho, um desses instrumentos, todos eles são carne. Qual a diferença então do filho beijar a mão de um macaco, a pata de um boi, para a mão do pai? É que a mão do pai é instrumento do pai, da essência. Ele não é só um instrumento. A mão do pai não é a mão
a mão do macaco. A mão do Pai é um instrumento particular, próprio, ou seja, a propriedade daquela mão é o Pai. Como a propriedade, tudo bem, irmãos? Tudo bem? Tudo bem? Como a propriedade, ou seja, a mão é propriedade, a mão é particular do Pai, a mão merece ser beijada. Aqui nós entramos numa outra heresia da igreja primitiva, que entrou para combater a igreja primitiva: se o corpo de Jesus podia ser adorado ou não. Porque ele é um homem. E quanto homem que ele é? Quanto humano que ele é? 100%. Então lá na igreja primitiva levantou-se um pensamento de que, será que aquele corpo pode ser adorado? Não, nós não adoramos Jesus, o corpo de Jesus, nós adoramos a essência que está em Jesus. Não dá, porque este corpo é o instrumento da essência. Tanto é que ele cospe no chão, faz o lodo, põe nos olhos do cego. Funciona ou não funciona? E aí quando ele vai partir a ceia, ele fala assim: este é. Não, não é representa, este é o meu corpo. E o corpo era o quê? Que tinha contato com são esses pés que andavam descalços, 100% humano, mas foram estes mesmos pés que andaram sobre as águas como um instrumento divino. Não eram outros pés, eram os mesmos pés. As mesmas mãos que pegaram os primeiros peixinhos e pães, foram as mesmas mãos que alimentaram 5.000, com os mesmos peixinhos e pães, multiplicados. Então aquele corpo era um instrumento, e era um instrumento, presta atenção agora, próprio. Por que eu estou usando essa palavra próprio, particular? Porque a Bíblia diz que o corpo da noiva é particular de Jesus Cristo. O que eu quero provar é que não há diferença. Tanto é que este é unigênito, mas esse é o primeiro de... É hora de nós vermos esses muitos de verdade, porque a nossa fé de rapto está atrelada a isso. E qual que é o problema disso? Não é que você vai ver isso aí, você vai ver isso aqui porque não dá para combater isso aqui. Se você for honesto, não dá para combater isso aqui. O negócio é crer que isso é assim. Porque uma coisa que nós temos certeza é que a noiva é 100% humana. E isso não diminui o assunto. Graças a Deus por sermos 100% humanos. Mas a mensagem está trazendo uma totalidade para nós. Por isso ele diz no 7º selo que os selos trouxeram o verdadeiro batismo do Espírito Santo. Essa é a minha queixa do tal sistema da abertura da palavra, porque não adianta juntar parágrafo com parágrafo, isso não te muda. Você está me entendendo? Isso não muda, é muito bonito que isso conecta, e às vezes é tudo mentira, para ser bem sincero. Às vezes é só uma amarração que não faz sentido nenhum no contexto. Mas é muito bonito você separar e o tipo, e arrepia o tipo, e tal, mas não tem poder para te mudar, meu Deus. Portanto, o caráter deveria ser mudado, para que Deus pudesse usar esse instrumento em sua totalidade. Porque às vezes nós pensamos que nós vamos ser anjos. Eu vou orar, vou me consagrar, me santificar, porque uma hora eu vou ser anjo e eu vou sair e impor nas mãos sobre os enfermos. Você não vai ser um anjo, você vai ser um ser humano. Então o negócio não está aqui, o negócio está por dentro. Só que se está por dentro e você não crer no que está por fora, ou seja, num instrumento, tem um problema com a tua fé de rapto. Me aguarde à tarde, ok? Me aguarde à tarde. Bom, então, esse instrumento, ele é próprio. Ele não é só próprio, ele é próprio, ele é particular e ele é unido.
Aí, eu uso esses dois termos, no Contra Heresias de Irineu, você vai ver o Irineu fazendo a sua definição da deidade. Ele vai usar a palavra particular e ele vai usar a palavra comunhão ou união. Como nós podemos usar? A minha mão é o instrumento da minha essência. Ele está unido a mim. Mas essa caneta é um instrumento também, mas não está unido a mim. Foi disso aqui que a Igreja Católica Apostólica Romana estabeleceu os sacramentos, como o casamento, a ceia, o batismo, que são instrumentos não unidos, mas instrumentos. Então, obviamente nós não queremos dessa forma, porque senão nós nos apegaríamos a totem. É o que acontece na mensagem: o cinto do profeta, o chapéu do profeta, porque o profeta orou, o lenço que o profeta orou, e sabe essas coisas assim? Quando você deveria se apegar ao que realmente o Mombrana diz: o mesmo Espírito que me autorizou a orar por os enfermos está no seu pastor e está em cada verdadeiro cristão para também orar pelos enfermos. Tudo bem? Deixa eu apagar aqui. Agora, opa, sim? É essencial. É. Sim. É porque o nascimento virginal, além de ter textos bíblicos, é porque este corpo, que é um corpo 100% carne, não poderia vir de uma linhagem sanguínea, de um sangue não redentivo. Por isso que o sangue que nos redimiu desta carne, que era 100% carne, foi chamada lá em Atos 20 de o sangue de Deus, ou seja, foi um sangue criado para aquele corpo, portanto não poderia ter nem sangue de Maria e nem sangue de José, então nascer de uma virgem. Por exemplo, eu não creio que Jesus tinha umbigo, porque se ele foi alimentado por Maria, se o sangue de Maria circulou por aquelas veias, nós temos que é o que os católicos creem, Maria tem participação redentiva em Jesus Cristo, entende? Então, a expressão Theotokos, né, que os pais da igreja usavam, que é a mãe de Deus, vem muito disso, vem porque eles acreditam que Maria tinha participação sanguínea naquele corpo. Não pode ser, porque senão o sangue que foi derramado na cruz é um sangue de Jesus com a sua mãe Maria, que é o que os católicos creem. Então ela participaria da redenção de alguma forma. Mas nós cremos em Atos 20, que é um sangue criado. Portanto, ele teve que nascer de um ventre que não teve nem participação de homem e nem participação da própria mãe. Por isso que o irmão Branham disse assim, que Maria não era o grão, Maria era a portadora do grão, certo? Agora, a igreja, ela não é portadora do grão, ela está suposta a ser o próprio grão, certo, irmãos? Então, esta igreja foi portada dentro dos metodistas, batistas, presbiterianos, mas depois expulsa para manifestar o que ela mesmo é. Agora, veja aqui, ó, vou colocar aqui assim. Sim. Diretamente. Exato, diretamente. Exato. Quer dizer, ele que é o criador, porque o Logos é o criador. Tudo foi feito por ele, é o Filho de Deus. Criou aqueles 16 elementos, fez sombra e gerou dentro daquele ventre. Tanto que tem acho que é o apóstolo Pedro que fala assim, que Deus enviou o Espírito Santo, que ungiu Jesus de Nazaré. Então é o Espírito Santo. Oi? Sim? Então, é porque o Espírito Santo é Deus, é isso. Que Deus é Espírito, né? Então, olha aqui. Opa. Hã? É, o exemplo que o irmão Brana dá, né? Perfeito. Deixa eu pegar aqui, ó. O corpo. Corpo
100% o quê? O corpo. Vamos ler umas escrituras aqui, que eu quero que você me ajude, ok? Então, primeiro que encontrar, 1 Coríntios, capítulo 10, do versículo 15 ao versículo 17. 1 Coríntios 10, 15. Não lê ainda não, segura aí, deixa eu colocar todas aqui, que eu quero ler. 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17 ao verso 19. Alguém encontra isso aí? Deixa aí, separadinho. Colossenses 1, 20 ao 22. Sei se eu... Ok. 1 Pedro 2, 22 ao 24. Irmãos, acho que está bom pelo nosso horário, que aí é assim, de escrituras, né? Vamos lá. 1 Coríntios 10, 15 e 17, quem encontrou, leia bem alto. Peraí, deixa eu achar também. Eu acompanho. Quem que encontrou aí? Eu vou ler na NVI, no versículo 16. Não é verdade que o cálice da bênção que abençoamos é a participação no sangue de Cristo, e que o pão que partimos é a participação no corpo. Quando eu estou falando no corpo, eu estou falando da humanidade de Jesus. Porque os irmãos aqui creem que Jesus ressuscitou no corpo glorificado? Crê? Então ele é humano. Então ele é humano. Existe corpo glorificado que não é humano? Hã? Existe? Não, então ele é humano. Certo? Os irmãos estão me entendendo? Ele tem que ser. Porque para ele ser sumo sacerdote, ele ainda precisa fazer o papel do parente redentor.
Como diz lá em Hebreus, que ele entrou com seu próprio sangue, além do véu, reconfigurou a estrutura do templo. Aí tem que ser homem, tem que ser humano. Por isso não há outro intermediador entre Deus e os homens, a não ser Jesus Cristo, homem. Só que cremos que ele está glorificado, mas ele é humano. Então, a participação neste corpo, me entenda que eu não estou falando assim, mas é terrestre ou é glorificado? Não, tudo bem, terrestre, glorificado, só que ele é humano. Só me dá um joinha aí para ver se tá. Então tá bom. Ele é humano. Ah, não, mas eu creio que ele está glorificado. Tudo bem, ele é humano. Ah, não, mas ele é terrestre, então ele é humano também. Certo? Segunda carta, e eu amo demais essa escritura aqui, 2 Coríntios 5, 17, 19. Mas antes, lembre-se que aqui em 1 Coríntios 10, em 1 Coríntios 11, 24, ele fala assim, tendo dado graças, o partiu e diz: isto é o meu corpo, que é partido por vós. Então, tanto 1 Coríntios 10 como 1 Coríntios 11, fala que este corpo seria partido, dividido. O que eu estou querendo dizer com isso? Que esse aqui foi partido e dividido, e desceu como língua de fogo, lá em Atos 2. Só que a Bíblia está dizendo que esse aqui também foi partido e dividido. Como que os católicos creem? Que na hóstia, a transubstanciação, na ceia, na comunhão, na hóstia, a oração do... Cadê a Sônia? Quem que ora lá, Sônia? É o padre mesmo, né? É o padre mesmo? Que aquele pedaço de pão vira carne. Tudo bem, então isso aí depois é um estudo isso aí. Porque o irmão Branco diz que Lutero também não está certo, a consubstanciação também não está certa. Porque isso não representa. Algo acontece. Tanto acontece que se você tomar indignamente, o que a Bíblia diz que acontece com você? Então não é qualquer coisa, então não é uma representação não. Se você tomar indignamente, você morre. E se você tomar dignamente, a Bíblia diz que você tem a ressurreição. Então alguma coisa acontece. Não é a transubstanciação, mas também não é a consubstanciação, nem de Zwinglio, nem de Lutero. Bom, mas é um outro estudo. Mas que quando você come aquela carne de Cristo, aquela carne, então, por exemplo, essa água aqui, ela está junto comigo? Está junto comigo ou não? Está ou não? Tá aqui na minha mão, Só que se eu fizer assim, agora ela faz parte de mim. Então eles acreditam que quando você come a carne, aquela carne passa a fazer parte da sua carne. Isso tomando por referência essa escritura do corpo partido por vós. Por isso a comunhão era tão importante aos primeiros santos. Não era como é hoje não. A comunhão, comungar com os santos, tem um sentido muito diferente do que tem hoje. Então, vamos lá. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5. Amém. Todas as Bíblias estão assim? Todas estão assim? Eu vou ler aqui, a do senhor é a NVI, né? Então, na NVI,
Tudo isto, no versículo 18, presta atenção se sua Bíblia está assim. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Todas as Bíblias estão assim? Ok? Então, aqui, a humanidade chegou aqui, e o divino está aqui. Mas o divino e esta humanidade se reconcilia na pessoa de Jesus. O que é Jesus? Jesus é o pedaço de terra que habita a reconciliação entre algo 100% divino com algo 100% humano. Tudo bem? Só que a Bíblia diz que isso aqui que eu acabei de falar, Deus deu. Por favor, meu irmão, leia de novo. 2 Coríntios. Então Ele nos deu, ou seja, isso aqui que uma vez pertenceu a este corpo, 100%, agora pertence à noiva. Pode ler esse texto quantas vezes você quiser, está lá. Cristo reconciliou nós com o mundo, e esse ministério da reconciliação Ele deu para a noiva. Como isso vai funcionar? À noite nós conversamos. Colossenses capítulo 1, versículo 20, 22. Peraí. Todos estão com as Bíblias abertas em 1 Colossenses, Colossenses capítulo 1, versículo 20, 21, 22. Olhe o que a Bíblia está dizendo no versículo 22, presta atenção. Mas agora Ele os reconciliou. Lembra do ministério da reconciliação? Lá, dessa escritura aqui, ó. Cristo tinha o ministério da reconciliação aqui, ó. E esse ministério da reconciliação Ele deu para quem? A Bíblia diz isso. A noiva. Nos deu. Aqui, Paulo vai mudar a lente. E ele vai dizer assim: mas agora Ele os reconciliou por meio do corpo físico de Cristo. Portanto, por meio do corpo físico de Cristo, nós estamos falando do Jesus humano, está falando da humanidade. Então você fala assim, porque a noiva é 100% humana. E, tá bom, é isso mesmo. Graças a Deus por isso, porque nós não seremos outra coisa. Nós sempre seremos humanos. Nós não vamos ser um anjo. Lá na mensagem da semente da serpente, acho que o 258, uma Bíblia diz: nós seremos seres humanos sempre. O negócio aqui tem que haver uma comunicação entre um e outro. Presta atenção nisso. Mas nós sempre seremos humanos. Olha o que ele está dizendo, que Ele nos reconciliou por meio do corpo físico de Jesus. Então, por meio da sua, não sua divindade, por meio da sua humanidade. Ora, o que eu estou querendo dizer? Que há um projeto de Deus para a humanidade da noiva. É o que nós queremos falar nesse dia.
Tem um projeto, um plano de Deus para a humanidade da noiva, como houve um projeto para a humanidade de Jesus Cristo, porque hoje o corpo desse Jesus Cristo é a noiva. É ou não é a noiva? É a noiva. Então, por meio deste corpo físico, que tinha duas naturezas, uma era 100% e a outra era 100%, houve uma reconciliação. Isso não diz respeito apenas a Jesus, isso diz respeito aos que vieram dele. Então, versículo 22, mas agora ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo, mediante a morte, para apresentá-los diante dele santos, inculpáveis, livres de qualquer acusação. Graças a Deus. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 22 a 24, é o mesmo que Colossenses, só para nos mostrar como a cruz, o corpo da cruz, é o que levou os nossos pecados. Primeira carta de Pedro, aquele corpo físico, duas naturezas, uma vai abandoná-lo, ele carrega na cruz os nossos pecados. Agora, só para nós, rapidinho, irmãos, eu sei, deixa eu ver. Não, eu tenho tempo ainda, peraí. Me ajudem com outras escrituras, eu não vou falar de todas aqui. Por exemplo, então este corpo, ele foi um instrumento de reconciliação, que aqui diz que passou a ser da noiva, foi dado para a noiva. Ele foi um instrumento de salvação, porque aqui diz que ele levou os nossos pecados no corpo dele. E aqui diz que ele levou os pecados na cruz, na morte, para nos apresentar inculpáveis. Portanto, esses dois textos estão falando de nossa salvação. E a salvação está ligada à humanidade daquele corpo. Tudo bem, irmãos? Tudo bem? Agora, sai dele, condescende dele o corpo da noiva. Então, deixa eu pegar uma escritura aqui. São várias, mas vamos lá. Deixa eu ganhar tempo, irmãos. Deixa eu ver. Romanos capítulo 8, essa eu vou ler. Romanos capítulo 8, eu não sei como é que está na NVI, irmãos, deixa eu só ver um aqui. Versículo 11. Alguém lê? Romanos 8, versículo 11. O corpo
físico mortal. Não está falando do corpo de dentro, está falando deste corpo. Alguma dúvida disso? Não, né? Porque está na Bíblia, né? Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, abram todos, vamos ler essa escritura. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4. Alguém que está com a... Deixa eu ler aqui. Dá uma olhada no que está escrito aqui no versículo 8. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 8. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre por toda a parte a mortificação do Senhor Jesus no corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também no nosso corpo. Você veja aqui, desse para esse, e eu posso, eu vou citar, Romanos 6, do 6 ao 23, Romanos 8, 23 nós lemos, 1 Coríntios capítulo 9, versículo 27, 1 Coríntios 10, 16, 17 que nós lemos, 2 Coríntios 4, 10, 2 Coríntios 5, 10 diz que nós seremos julgados por aquilo que nós fizemos no corpo, ou bem ou mal. 2 Coríntios 5,19 é o que nós lemos, reconciliação. Filipenses 1,20, Paulo diz que ele seja engrandecido por meio do meu corpo. E 1 Tessalonicenses 5,23 diz que tanto o espírito como a alma, como o corpo devem ser irrepreensíveis. O que essas escrituras provam? E aí depois vai entrar o irmão Brana, que isso daqui é a continuidade ou a extensão disso aqui. Por quê? Porque a única coisa que liga isso aqui a isso aqui está lá. Vai vir literalmente ao que nós cremos que o irmão Brana cria, numa vinda literal de Jesus Cristo. Será que vocês creem nisso mesmo? Não, eu posso trazer, eu trago a citação, mas assim, o profeta cria numa vinda literal de Jesus Cristo. O corpo dele não foi desfeito, como alguns ismos dessa mensagem creem, pelo amor de Deus. Então, só que tem esse corpo aqui. Lembre-se que não existe filiação eterna. Filho eterno de Deus não é uma coisa bíblica. Mas existe a paternidade eterna. Deus será pai de filhos para todo sempre. Uma vez que este corpo é chamado hoje o corpo, não é de Jesus, simplesmente, mas da unção que ungiu. E isso por meio, porque quem ungiu Jesus, diz a Bíblia, foi o... É ou não? E outra coisa, lá o texto diz que Deus enviou o Espírito Santo para ungir Jesus de Nazaré. Mas você se lembra que a sequência da Bíblia para a noiva não é Deus enviando o Espírito Santo para a noiva, é Deus enviando o Espírito Santo para ungir esta humanidade e daqui para a sua noiva. Pensa nisso que eu acabei de falar. Tudo que era Deus, Ele derramou. Tudo que era Cristo foi derramado, porque essa é a condescendência de Deus.
não diz em lugar algum que nós recebemos de Deus, mas diz que nós recebemos do Filho. Você vai condescendendo de um para outro, para outro, para outro. Se você quer ver Deus, olhe o Logos. Na carne você olharia para Jesus, mas hoje você tem que olhar para a noiva. Por isso que eu posso vir aqui e colocar o Salmo 82 aqui. Vós sois deuses, filhos do Altíssimo. Qual que é o perigo disso aqui? O perigo disso aqui chama-se Romanos capítulo 1, versículo 18 ao 28. O que diz lá? Que eles, tendo conhecimento de Deus, porque o apóstolo Paulo, ele fala assim, que na natureza existem elementos suficientes para dizer para uma pessoa que Deus existe. Não precisa de pregação do Evangelho, não. Na natureza existe informações suficientes para se crer que existe um Deus. Por isso que ele diz que a própria criação testemunha, torna os homens inexcusáveis. Só que a expressa imagem desse Deus chama-se Jesus, o Filho de Deus, é a expressa imagem. Esse Filho de Deus se encarna, a carne dele é a imagem do que se havia no Verbo, que é a revelação de um Deus invisível. Então, quando eu olho um corpo com dedos, tem 2 olhos, tem pés, eu estou vendo um ser humano. Aquele ser humano é a revelação para mim de algo que eu posso ver sobrenaturalmente, que é a revelação para mim de algo que eu não poderia ver nem de maneira sobrenatural. Está me ouvindo? No entanto, este corpo codescende para o da noiva. Difícil hoje não é que você crê que a noiva, o Espírito Santo na noiva, isso na noiva, não. Eu estou falando do corpo humano da noiva. Quantas vezes e quantas mensagens eu quero ler hoje à noite, irmão Brando, dizendo assim, Deus em carne, Deus em carne, a palavra feita carne, a palavra feita carne. A palavra na humanidade, a palavra em seres humanos, a palavra no humano, ao divino veio tomar. Não, se o divino vir tomar isso aqui, nós vamos virar um corpo glorificado. Mas nós somos 100% humanos. No entanto, Deus enviou, não 99%, 100% da sua palavra, e a sua palavra é Ele. E tem que haver uma... Porque quando esse toma esse, nós temos um corpo glorificado, me entende? Então o problema a ser solucionado pela mensagem é como essa comunicação se dá. E o maior exemplo que nós temos é Jesus Cristo. E aí entra o que eu vou terminar agora. Por quê? Porque é fácil. O que eu estou querendo dizer aqui? Meu Deus, me ajuda, Senhor. Este aqui, 100% humano, faz assim: o filho nada faz se não vê o pai fazer primeiro. Então Jesus entra num poço, tem um monte de coxo lá, mas ele passa, ele vai em um. E ele fala: o que você está fazendo aqui? Ele fala: eu estou querendo ser curado. Então seja curado. Não, mas o poço se agita, o anjo desce, eu não tenho quem eu leve, e quando eu vou, outro já foi. Não. Pega, levanta a sua cama e levante. Ora, o Rombrana diz que Deus já havia mostrado a seu filho aquele coxo levantando e andando. Lembra aquelas 3 diferenças, irmãos, da visão humanística, da visão e da revelação? Mais ou menos? Lembra, irmão Moisés, as citações? Vamos ver se você tem o lado humanístico, você tem uma visão e você tem uma revelação. Deus quer trabalhar com a noiva aqui no último. Certo? Porque o que é a humanística? A humanística, eu oro por alguém aqui e falo assim: eu creio que você vai ser curado. Presta atenção aqui, isso é importante. A humanística é: eu imponho as mãos sobre você, eu falo, eu creio que você vai ser curado. A visão não. A visão, antes de eu sair da minha casa, Deus já me mostrou você curado. Então eu chego e falo para você assim: pode crer que vai glorificando a Deus que você está curado em nome de Jesus Cristo. Eu já vi isso.
a revelação não trata-se da visão, mas algo que Deus descortina agora, e isso está pronto e acabado agora mesmo. Por isso que o irmão Branham diz que a noiva é um ministério sem visão, meu Deus do céu. Não teve visão para Marrete Muse, gente. Deus não deu uma visão para o irmão Branham, não. Aquela mulher que fazia parte da noiva, ela arrancou. Lembra o que nós estudamos aqui, que os gentios sempre são um povo assim. Os gentios sempre são um povo que arranca, sempre a força. Eu entendi, Senhor, mas as cachorras, as cadelas, comem das migalhas que cada mês, Senhor. Nós gentios, nós somos um povo que sempre arranca as coisas de Deus. Portanto, não pela visão, não tem no ministério de Jesus nenhuma visão que o Pai tenha mostrado a ele acerca de um gentio. Sempre foi o gentio interferindo, puxando, buscando. Por isso que todas as vezes Jesus disse: a tua fé fez isso. Não, a tua fé fez isso. Seja feito conforme a tua fé, que seja cumprido conforme você creu. O gentio sempre arranca disso aqui. Por que João é um tipo da noiva gentia? Porque lá no texto de Apocalipse capítulo 10, diz assim, que o anjo disse para João: toma o livrinho. Agora, olha o versículo seguinte. João fala assim: e eu tomei. Se você for no grego, lá quer dizer, ele arrancou da mão do anjo. Porque esses somos nós, irmãos. Agora veja, quando a revelação veio, a revelação está disponível. Na minha cabeça, parece que o anjo estava caminhando para João, mas João vai lá e toma aquele livro da mão dele, arranca da mão. E isso que está sendo disponível para nós nesse dia é a revelação deste livro, que a noiva tem que ir lá e arrancar e tirar a parte dela que lhe cabe. Isso é o livro da redenção, é a terra voltando a ser de seres. Porque se há um ser divino que está aqui brincando de ser carne, andando, isso aí não é redenção. Isso aí não é redenção. Não, ele era 100% humano, homem. Como eu, como você, em tudo foi tentado. E a Bíblia não está brincando quando ela diz isso. A Bíblia está falando sério quando ela diz isso. Mas em nada foi achado pecado nele, para que ele pudesse absorver os meus pecados, e eu absorver dele a deidade dele, a divindade dele. É o que disse o irmão Branham: ele se fez homem e o mais baixo dos homens, para fazer com que você se tornasse ele. Ele toma a nossa humanidade e nos dá a sua divindade, a sua deidade. Eu posso ler para você o irmão Branham chamando a noiva de divindade. Por isso há uma diferença entre Godhead e Deity. A deidade e a divindade. Existem dois termos diferentes, o irmão Branham aplicou muito bem eles. Uma coisa é a deidade, essa deve ser adorada. Outra coisa é a divindade. Os anjos são seres divinos. Tá bom, isso vai ser mais ou menos como quem não comer da minha carne e não beber do meu sangue. Então, se for muito forte, mas eu acho que à noite quando nós lemos algumas coisas aqui, eu não sei não. Bom, eu não sei não. Mas eu quero a verdade da palavra. Eu não quero ficar juntando parágrafo com parágrafo, e que coisa linda que fica, mas eu prefiro a coisa nua, crua, que você olha para aquilo e aquilo é o que é mesmo. Creia você ou não creia você, mas isso é o que é mesmo. Mas que aquilo funcione de verdade. Então, o Espírito Santo que habitou em Jesus também vivificaria esses corpos mortais. Estes corpos é o que tem o ministério da reconciliação, disse o apóstolo Paulo em 2 Coríntios 5.
Olhar para ele, a noiva, eu sei disso, mas e a noiva humana? Tem diferença? Tem diferença, porque a Bíblia diz: aqueles que estiverem vivos experimentariam uma troca, ou seja, essa humanidade não teria o conhecimento da morte. Pensa nisso, não é a alma, não é não, a humanidade não teria, a morte não teria acesso à humanidade, porque isso que é humano corruptível, seria um humano incorruptível. Isso que seria um humano mortal, seria um humano imortal. Eu e você sabemos disso. Quando uma banda fala assim: você tem que ver Jesus no seu irmão e tal, essa virou uma balela dentro das igrejas. Porque você está vendo seu irmão em pecado, você fala: como é que eu vou olhar para o meu irmão em pecado como se fosse Jesus? Você não consegue crer nisso. Agora, existem orientações da Bíblia acerca do corpo da noiva, como a que Paulo dá em 1 Coríntios 6. Todos os pecados que o homem comete, ele comete fora do corpo. Ou seja, são consequências que vêm de fora. Mas o pecado da imoralidade sexual atinge o próprio corpo. Por isso Deus odeia tanto esse pecado, porque ele fere o que a Bíblia chamou, esses 16 elementos, de templo. Templo. Volte no Antigo Testamento e veja o que a Bíblia diz sobre a preparação do templo para receber o kavod de Deus, a Shekinah de Deus. Você vai pegar isso e vai aplicar a Jesus, muito bem, mas Paulo pega isso e aplica à igreja. Jesus pega isso, destrua isso em 3 dias, ele está falando dele, ele é o templo, mas Paulo vem e aplica isso à noiva, à igreja. Aquele corpo de 16 elementos que ruiu, 3 dias depois estava de pé. Paulo diz que a igreja, esses corpos, são o templo, em que o Deus que habitou naquele templo chamado Jesus, habitaria na noiva. Vou citar o irmão Brana, presta atenção, igual, creia você ou não creia você, igual, da mesma forma, do mesmo jeito, porque senão ele não é Jesus Cristo, mesmo ontem, hoje, eternamente. Engraçado, as pessoas falam assim: eu Jesus Cristo mesmo ontem, hoje, eternamente. Como é que você sabe? Porque uma luz apareceu para mim. Mas isso não é Jesus Cristo ontem. Jesus Cristo ontem foi um homem que usou carne humana. O Jesus Cristo hoje tem que ser homens e mulheres usando carne humana. Portanto, não é que uma luz me apareceu e que tal, tudo bem, ok. Mas eu quero o Deus da Bíblia, eu quero o Jesus da Bíblia. Aquele que toma a carne humana, toma a humanidade de uma igreja, e por meio da humanidade de uma igreja faz, opera, performa. É muito cômodo. Isso é um negócio cômodo demais. Porque a nossa deidade, e porque é o Espírito Santo, e porque não, porque a nossa alma. Tudo bem. E o teu corpo? Porque a Bíblia nos ensina. Cadê o texto? Deixa eu falar o texto aqui, para você. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10. Nós seremos julgados pelo que fizemos no corpo, bom ou mal. Quando a Bíblia diz que tome dignamente por não discernir o corpo. Lembre-se, não é o corpo invisível, a união invisível do corpo. Mas o corpo, ele é visível. Portanto, era uma queixa dos crentes da era primitiva. Inácio de Antioquia, por exemplo, é um que cita isso. Clemente de Roma é outro que cita. Diz assim: como pode haver um Deus invisível e ele não tem um corpo visível na terra? É isso que eu estou dizendo. Se você andasse na Galileia, tinha um corpo ali. Quando aquele corpo se ausenta, tem um outro corpo lá. E você olhar para esse corpo,
era ver a imagem física de um elemento sobrenatural, que é a imagem de um elemento que não pode ser visto de maneira sobrenaturalmente. Por isso que estar junto com os santos, ou seja, estar junto com os corpos humanos dos santos, era ter acesso à igreja fundada por Jesus Cristo. Por isso que nós vamos com Lutero, até que Lutero esteja com a verdade, irmãos. Lutero saiu da verdade, nós ficamos com a verdade, sabendo que ele não tinha toda a luz. A diferença entre igreja invisível e igreja visível, colocada por Lutero e colocada por Calvino, não representa o que a mensagem prega. Pelo contrário, o irmão Branham veio conectar cabos que Lutero não conseguiu conectar, que Calvino não conseguiu conectar. Não tem como você ter uma igreja invisível se você não tem uma igreja visível. E essa igreja visível não é a parede, são os corpos dos crentes. Ora, se são os corpos dos crentes, e esses corpos são instrumentos disso, como deveria ser tratado, se é que cremos que o que o William Branham vai dizer é verdade, de que lá foi este, mas de que aqui é este. Este aqui se dividiu na igreja, mas este aqui se dividiu na igreja. Este aqui está na alma da igreja, mas este aqui está no corpo. Será? Será? Será que nós vamos conseguir mesmo? Espero que sim, porque o nosso rápido depende disso. Nosso rápido depende disso aqui, de entender, tanto que o irmão Branham disse, está tudo bem se você crê em Deus, está tudo bem se você crê em Jesus, mas você tem que crer em mim. Foi ele que disse, não fui eu que disse. Você tem que crer em mim. Agora, o William Branham não está aqui. Quem está aqui é a noiva. Quem tem que levar a palavra, uma vez o Leonardo citou aqui, não a palavra encadernada, mas a palavra encarnada. Porque o que eu quero provar à noite, repito, presta atenção. Vou dizer para você, presta atenção no que eu estou falando. O William Branham diz, é isso que eu acho assim, de novo, desonesto demais, irmão. Desonesto, isso é desonestidade. Quando chega um elemento que te choca, você não tomar e crer nisso. Então, ora, damos as costas para esse homem então e viramos uma outra igreja. Mas se cremos que aqui está falando um homem vindicado, temos que prestar atenção no que ele está falando. Os apóstolos não tinham uma Bíblia. A Bíblia foi definida pelas obras de fé destes homens e mulheres. Quando eu pego a Bíblia para eu ler, o que eu estou lendo é a operação do Espírito Santo em corpos humanos, registrado para que eu cresça. Agora, a manifestação desse Espírito Santo hoje não pode chocar com o que está aqui. É verdade, não pode chocar. Mas eu quero lembrar que você, o irmão Branham falando uma coisa. Não, deixa para a noite. Deixa para a noite. Vamos pôr de pé, vamos orar ao Senhor. Deus abençoe. Deixa, senão eu vou misturar os assuntos. Sim. Era o 100% divino, usando o 100% humano como instrumento. Né? Porque se eu estou com uma serra na mão, ela é 100% serra. Né? É por meio dela que eu corto a madeira, mas a essência é 100% divina, usando 100% humano. Isso é redenção, porque isso tinha que ser replicado na noiva, senão não é redenção. Isso aqui não é na redenção. Agora,
o que o divino usou o instrumento humano para fazer, foi registrado para nós como escritura. Então, a fé usou um instrumento humano e foi registrado para nós como escritura. E depois, outros usaram aquilo como escritura. Você entendeu o que eu disse? Vou repetir. A mulher diz para ela: se eu tão somente tocar na orla do seu manto. Tinha escritura para ela disso? Alguém antes dela tinha feito isso? O irmão Branham vai dizer que Deus revelou isso na alma dela. E depois que ela foi lá e tocou nas vestes de Jesus, lá no livro de São Mateus, eu acho que é no capítulo 14, à noite nós podemos ler, diz que outros estavam tocando em Jesus e também eram curados. Ou seja, o que o Espírito Santo, o que a alma dela recebeu de fé, virou escritura, virou texto canônico, virou leitura para outros. Agora, o que ela fez chocou com o que estava escrito na Bíblia? Não, isso é um terreno não explorado, que ela entrou, e depois que ela explorou, outros começaram a andar no mesmo terreno. Eles ouviram de uma mulher que tocou na hora de Jesus e foi curado. Aí outros falam: então se eu também tocar. Hoje nós lemos a Bíblia e nós falamos assim: Deus fez por meio de fulano, também pode fazer por mim. Mas o profeta está dizendo que a noiva entraria em terrenos inexploráveis. Tá, me permita repetir, eu preciso que isso fique, para nós adiantar então a noite. O que essa mulher fez, tinha registro na Bíblia? Não tinha registro na Bíblia. Deus revelou a alma dela que ela tinha que fazer aquilo, e ela vai lá, toca no manto e é curada. Jesus vira para ela e fala assim: tua fé fez isso. Você entrou num terreno inexplorado. Aquele terreno inexplorado virou escritura, virou canônico, virou texto que hoje nós lemos. Mas depois dela, já que ela tinha carpido um lugar que ninguém tinha entrado, outros agora entraram, e a Bíblia diz que outros começaram a tocar Jesus e ser curado. E nós temos tanto esse registro como esse na Bíblia. E quando nós, a noiva, lemos a Bíblia, nós lemos o que eles fizeram. Mas o profeta, irmão Branham, vai dizer, e eu vou ler para você, que a noiva está sendo convidada a explorar terrenos que nem os anjos sabem que existem. E aqui vem, entre aspas, a heresia. Terrenos esses que vai virar escritura. Terrenos esses que vai virar escritura. Aliás, como já virou. Onde na Bíblia uma mulher pede a salvação dos 2 filhos? Onde na Bíblia uma mulher pede a salvação de 2 filhos? Tem na Bíblia? Tem na Bíblia? Não tem. Ela entrou num terreno inexplorável. A minha irmã carpiu um mato que ninguém entrou. Mas agora eu leio e sei que Deus pode fazer isso. Agora eu leio e sei que isso é possível. Onde na Bíblia um homem cria esquilos para comer? Assim, me responda uma coisa. Onde na Bíblia um homem cria um bicho para ele comer? Onde está isso na Bíblia? Deus cria um cordeiro para o sacrifício no lugar de Isaac. Onde na Bíblia está que um homem criou um bicho para comer? Tem na Bíblia? Não, mas isso virou escritura para nós. Ou seja, a fé revelada ao coração de um ser humano deixou uma escritura para nós de que isso é possível. Onde na Bíblia, dos milagres que estão relatados na Bíblia, uma criança que não tem olhos sai com olhos da audiência? Está na Bíblia isso? Você já leu na Bíblia isso? Não.
É alguém que entrou e carpiu um terreno, que hoje nós visitamos com a nossa fé. Esse terreno está carpido, esse terreno está lá, alguém entrou e fez, e se fez é possível. Agora, você tem coragem de dizer que isso é antibíblico? Não dá, porque para nós isso é escriturístico. Alguém entrou num terreno, então nós sabemos que hoje alguém que não tem olhos pode ter olhos. É ou não é verdade? Nós sabemos hoje que filhos inconversos podem ser convertidos pelo poder da palavra falada. Isso é um terreno que não foi explorado. Agora, nós não somos um, nós somos vários, carpindo lugares que ainda não foram explorados. Como o quê? Como seres humanos. Agora, isso que eu estou falando, tem que ter uma escritura na Bíblia para dar embasamento a isso, a essas coisas novas. Aí à noite nós lemos essa escritura. Então, por favor, permita teu coração crer nisso. Isso vai te fazer bem, isso vai ajudar a sua alma. Você vai olhar as coisas diferentes. Não trata-se do ser humano, trata-se da conexão entre o humano, que vai ser sempre humano. Vai ser sempre humano. Jesus Cristo mesmo ontem não é uma luz hoje simplesmente. Jesus Cristo mesmo ontem e hoje é Ele em carne lá e Ele em carne aqui. Por isso tantas e tantas e tantas vezes a palavra feita carne, a palavra feita carne. Aliás, ele vai dizer em algumas citações, a palavra feita carne na sua carne. Senhor Deus, obrigado, ó Pai. Ajuda-nos, Pai, a ter fé para crer nisso. Ao nosso nível de fé subir, meu Deus. Ó Pai, por favor, precisamos disso nos dias que nós estamos vivendo. Nós precisamos, Pai, crer nisso, Senhor, para esses mesmos corpos serem transformados. Nos dá expectativa para o que está por vir, meu Deus. Nos dá expectativa pelo que está para acontecer, Pai. Deixa achar o nosso local, deixa achar o nosso lugar neste corpo, ó Deus. Em nome de Jesus Cristo, dá-nos um bom almoço, Pai. Logo mais a reunião dos dons e também, Senhor, o culto à tarde. Que possamos entrar nessa mesma atmosfera, Pai. Já vir com ela pronta, meu Deus, para continuarmos a partir daqui, Senhor. O que mais o Senhor tem a acrescentar em nossos corações. Eu creio que hoje é possível nós explorarmos um pouco mais, Senhor, terrenos não inexplorados ainda, que não contradizem com a Bíblia, é verdade, mas que vão virar escritura, meu Deus, porque essa é a tua promessa para esse dia. Assim ajuda-nos, é o que peço ao Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor Deus, amém.